Obrigada, Cris. Boa noite a todos e todos. Agradecer muito o convite a Cris Ribeiro e a Rafaela Albergaria. Para mim fico muito honrada de estar aqui num dia tão emblemático, né? Que vai falar de uma ruptura de um sistema extremamente violento que perdura de diversas formas a partir de uma institucionalização do judiciário burguês e racista. Então, acho que é muito especial a gente estar aqui hoje, agradecer a todo mundo que participou da organização para fazer esse dia acontecer, né? Vi pipocando por aí alguns outros eventos não tão progressistas ou radicais como esse aqui, então é importante marcar esse espaço na universidade, na UERJ especificamente, que inclusive uma das primeiras a ter implementado cota racial no sistema de ensino superior no Brasil, né? Então, muito bom estar aqui com vocês hoje. Me chamo Poliana, sou pesquisadora, trabalhei com assessoria parlamentar durante alguns anos e parece que se a gente tivesse combinado, professora, a gente não tinha linkado tanto, porque a professora Joana Angélica trouxe esse apanhado maior sobre o que seria a origem, né, desse processo de remoção dessa política e dessa ideologia remocionista e como que ela impacta na vida das pessoas negras e periferizadas e faveladas. E eu vou trazer uma perspectiva mais recente, depois pós-redemocratização, e trazendo um pouco também a perspectiva da vida das mulheres, né? Eu trabalhei muito como assessora nos processos de remoção aqui no Rio, vinculados aos mega-eventos esportivos nos últimos anos, e a minha pesquisa, em geral, que eu tento construir é uma perspectiva feminista e antirracista, né? Então, tenho me apropriado muito, discutido muito, estou até dando uma disciplina lá na UFRJ agora sobre interseccionalidade e sobre como que a gente vai construir, que é coisa que está sendo debatida aí, vai fazer 50 anos no mínimo, mas que é conferir o mesmo estatuto teórico de classe social para raça e gênero. Gênero, mulheres, enfim, tem várias dissidências aí do feminismo, como que a gente vai tratar isso, pessoas críticas, pessoas vão trabalhar com sexo, não vão entrar nesse mérito hoje. Então, trazer um pouco dessa incidência, você vai passar os slides para mim, como você chama? Isabela? Tá bom, Isabela, obrigada. Oi? Tá bom. Começo com essa imagem, que é a imagem da Dona Penha, que é a liderança da Vila Autódromo, e foi uma grande inspiração para todas nós naquele processo, né? Dona Penha é uma mulher e eu acho muito interessante, né? Porque nesse mesmo momento a gente estava falando de remoção, mas a gente estava começando a falar sobre mulheres, sobre a posição da mulher, e a Dona Penha ela estava católica, e ela ajudava, ela organizava, mas ela não falava. Os anos foram passando e Dona Penha é isso, se tornou esse ser que se coloca no meio de uma demolição, na frente de um trator, marcando um jornal para mostrar o nível de destruição que eles estavam fazendo na comunidade dela. E passou a falar, e passou a se colocar. Então, um processo mesmo de congregação das mulheres e de geração desse afeto, desses espaços seguros para as mulheres se colocarem. Então, Isabela, você passa para mim? Então, enfim, só o título, que é isso, né? Remoções de transporte, quando o Estado te expulsa da casa, da rua e do coletivo, trazendo por uma política urbana, feminista e antirracista. Então, esse é um pouco do que a gente vai discutir hoje. Então, assim, para começar, isso é uma coisa que é meio polêmica, que eu gosto de começar na polêmica, que é a própria crítica à ideia de direito à cidade, né? A gente, de uns anos para cá, principalmente no contexto dos mega-eventos, Comitê Popular da Copa, as eleições, o momento progressista, não sei o que, a gente abraçou esse conceito, né? O Harvey veio, não sei se todo mundo acompanha esse processo, todo mundo tirou foto com o Harvey, quem não tirou, perdeu, e é isso, né? Mas a verdade é que o próprio Harvey já estava meio crítico a esse conceito, ele foi apropriado pelo ideário neoliberal. Então, é isso. Assim como todo arcabouço teórico e de pesquisa que o Ocidente proporciona, que a ideia de universalidade, de neutralidade axiológica proporciona, o direito à cidade é um conceito que é abstrato.
não é a mesma coisa pensar o que é direito à cidade para a pessoa. Tipo assim, ele ignora o que é a cor, o que é a raça, o que é a sexualidade, qual é o gênero. Então é isso, né? O que é pensar o direito à cidade para mulheres que são periferizadas, que são racializadas como negras e que estão nas periferias da cidade. Pode passar, Isabela. Rapidamente, só um pouquinho de teoria, só para citar, né? A Doreen Massey, que ela vai falar dessa coisa do global versus o local, como o global, associado a coisas importantes e a macropolítica e a masculinidade e a branquitude, vai estar sempre num lugar de superioridade hierárquica com o local, que em geral é associado ao feminino, à casa, ao cuidado, às coisas que se constroem no cotidiano, né? E aí, a Safiotti, que é essa mulher que a gente fala muito, né, do próprio conceito de interseccionalidade, ali Kimberlé Crenshaw, final da década de 80, 90, essa mulher está falando disso desde a década de 60, juntinha ali com a Lélia, formulando sobre como que a gente vai confrontar, dentro de uma disputa epistêmica, tanto na universidade quanto nos movimentos sociais, a construção a ruptura com os esquemas patriarcais e racistas de pensamento. E, por fim, eu gosto de trazer a Spivak, porque ela já está ali, e aí dialoga um pouco, né? Começo do fim das ditaduras na América Latina, certa ruptura epistêmica e ontológica com o discurso universalista e neutro do conhecimento branco europeu. E aí vem o movimento pós-colonial. Essa mulher é fundamental e ela está discutindo uma coisa que nos é muito interessante aqui, que é a ideia do... Ela está falando das viúvas indianas, da ideia de uma tradição que elas têm lá, as viúvas se colocam para ser queimadas junto com os maridos que morreram. E aí, uma das ideias que ela concebe é... E aí os ingleses passam a tentar restringir essa prática. O multiculturalismo ele é pernicioso, muitas vezes a gente não vou entrar no mérito do que está certo e errado, mas o que ela critica é a ideia dos homens brancos salvando, e isso nas palavras dela, mulheres de cor de homens de cor. Eram os homens brancos salvando essas mulheres. Então, só para trazer esse arcabouço teórico para a gente voltar... Nossa, aumentou de repente? A começar essa discussão. Pode passar, Isabela, por favor. E aí a Spivak fala isso, né? E ela está falando de disputa epistêmica, de como que a gente vai fazer a mulher e as mulheres, e ela, enquanto uma mulher indiana, que nesse tipo de bibliografia falam como mulher não branca. A branquitude ainda está ali no centro, sendo o parâmetro, né? A régua que se mede, mas era a maneira como ela estava se referindo. Então é isso. A figura da mulher desaparece não como um vazio desinteressado, mas como uma omissão estratégica, um silêncio programado, uma cegueira interessada. Então, a ausência das mulheres, em geral, das mulheres negras especificamente, nas políticas públicas, na política urbana e, de maneira geral, ou quando aparece de forma estereotipada, é um projeto político, né? A gente está partindo desse pressuposto. Pode passar. Então, assim, alguns fundamentos da teoria crítica feminista, né? Isolamento da esfera pública e privada, isso tem muito a ver com o processo de remoção, né? E como que isso impacta a vida das mulheres, né? A ruptura desses laços de solidariedade, de pertencimento, que são praticamente familiares, né? Remetem ao que a Angela Davis fala das famílias expandidas, que a Europa, essa política ocidental, europeia e branca, tentou romper, né? Colocar a goela abaixo a família nuclear, burguesa, que é papai, mamãe, filhinho, não pode ter avó, não pode ter tio, que era um tipo de construção familiar que vinha dos povos que foram escravizados, que estavam aqui, e que diluía um pouco o nível a violência, né? Do tipo, era um núcleo ali de um espaço seguro que se construía. A própria ideia de identidade, né, é um conceito que nos é caro para fazer essa reflexão. A objetificação do corpo feminino, que aí a Lélia Gonzalez fala muito disso, né, sobre como essas ideias estereotipadas, que aí vai falar da mulata, da doméstica e da ama de leite. Então, é isso, né? E a hipersexualização dos corpos das mulheres negras, né? E, por fim, a reflexão sobre a autonomia, né? O próprio feminismo branco, ele fala, não, as mulheres têm que ser autônomas, e têm que trabalhar, e tem que isso. E o fato é que a gente somos seres gregários e a gente não vive fora de sociedade. Então, a autonomia vai ser sempre relativa. Claro que em situações de violência vai ser importante que a mulher
seja autônoma a nível financeiro para poder sair desse estado de violência. Isso é um projeto político que o feminismo tenta construir, mas ainda com ressalvas teóricas e epistêmicas sobre isso. Tá, pode passar. Então, assim, só 3 conceitos. Patriarcado, produção do viver, divisão sexual do trabalho. Isso é bastante importante para a gente entender o processo que a gente vai falar daqui para frente. Pode passar. E aí é isso, né? Nessa coisa dessa cegueira interessada que a Spivak fala e que a gente está discutindo aqui hoje, o fato é que uma coisa que é invisibilizada, ela não é uma questão social. Então, ela não pode virar política pública. E esse é a grande questão. E por isso que é tão importante ocupar a universidade também e os movimentos sociais com esse debate, porque se não é visível, se é silenciado esse debate, não tem como virar política pública, porque não é demanda. Então, é isso, né? Papel do movimento negro, como a professora falou, do movimento feminista, do movimento de mulheres, do movimento... É isso, né? Um dos grandes movimentos contra a ditadura que foi tolerado e que foi importante foi o movimento de mulheres contra a carestia. Na década de 70, ali, mulheres pauperizadas, subalternizadas e periferizadas, né? Falando, é isso, a gente precisa viver. Então, é isso, né? E tudo que se remete às mulheres, especialmente as mulheres negras, é colocado como apolítico, portanto, não pode gerar política pública. E aí, entrando um pouco mais no debate urbano, né? Quando a gente vai falar de estrutura urbana, de política urbana, a gente tem esses 5 elementos que são elementos que podem significar acúmulo de vulnerabilidade, que é cuidado e dependência. Se você cuida de alguém, seja criança, seja idoso, se você é a pessoa que vai cozinhar na sua família, isso pode representar um acúmulo de vulnerabilidade na vida de uma pessoa. Acesso ao conhecimento, se você conseguiu estudar, se você conseguiu se formar, quanto tempo de ônibus você vai levar para chegar na escola, quanto tempo, se é possível chegar na escola. Hoje, por exemplo, é isso, né? Muito sintomático que uma mega operação de diversas favelas no dia como hoje é muito emblemático de como que a ruptura real com o racismo estrutural esse tipo de operação representa muito, né, o racismo estrutural, porque as pessoas afetadas nisso, a gente sabe muito bem quem são e qual a cor da pele delas. Então, terceiro tópico, acesso ao trabalho, de novo, vai ter a ver com a sua localização na cidade, como que você vai poder, e aí isso envolve a questão da autonomia, se você vai poder ter acesso à autonomia financeira para poder ter escolha, inclusive de permanecer numa relação ou não. Disponibilidade de recursos tem a ver com política de transferência de renda, que também é uma questão sensível na nossa sociedade. A gente não está pacificado em relação a isso, né? Se coloca, tem que ensinar a pescar, essas mulheres ficam... É isso, né? Tipo, o estereótipo negativo. Essas mulheres, que aí lembra o Mourão falando, que são fábricas de bandido, ficam tendo filho para receber a Bolsa Família. Esse ainda é o discurso hegemônico na nossa sociedade. E, por fim, condições habitacionais, que a gente vai falar um pouquinho mais esmiuçado. Pode passar para mim, Isabela. Aí, eu vou começar dando como exemplo, porque isso foi bem no começo do processo massivo de remoção. Para o começo, não, foi do meio para o final, na verdade. Esses 2 conjuntos foram os conjuntos que eu estudei no meu mestrado. Um na Mangueira, outro em Paciência. Pode passar. Aqui é um perímetro de 2 quilômetros, o mais externo, o mais interno, o de 1 quilômetro. O conjunto está marcadinho ali no centro e em volta instituições públicas de ensino. Olha como que isso aqui reflete muito. E aí, lembrando, né, Paciência, eu ainda não revisei todos os dados do Censo Novo, mas Paciência foi um dos poucos bairros, o Rio de Janeiro, de maneira geral, a densidade populacional diminuiu. Paciência foi um dos poucos que aumentou, e é um dos bairros com a maior índice de população negra da cidade. Então, assim, você vê ali, só por massa, só por indicação dos pontinhos laranja, o nível de acesso que as pessoas vão ter. E é isso, né? Falando de instituição de ensino, estou falando da possibilidade da mãe adulta estudar e da mãe adulta conseguir colocar os filhos na escola. E aí, pode passar, Isabela. Então, e aí começou a ter um movimento falando, isso no contexto de Minha Casa Minha Vida, né? Não falei. Começou o Minha Casa Minha Vida, que já era uma ruptura. Isso é interessante da gente pensar, porque teve uma lei de origem popular que os movimentos fizeram para fazer a política de habitação de interesse social no Brasil. O Minha Casa Minha Vida, não vou negar, nunca na história desse país se investiu tanto em habitação de interesse social como nessa
nesse contexto. Só que o desenho da política é completamente equivocado. E não só no Rio de Janeiro, mas em várias cidades do Brasil, houve um processo de hiperperiferização desses conjuntos. Nada de novo, a gente não esperava. E aí, como tábua de misericórdia, para falar que não estava tão ruim, a prefeitura fez esse decreto que estabelecia que o Minha Casa Minha Vida podia ser só nos eixos viários X, Y, Z. Ou seja, Avenida Brasil. Aquele conjunto em Paciência, ele é na beirada da Avenida Brasil. Ele é constantemente atropelado. Porque é isso, né? Uma moradia com criança, que as pessoas vão ter crianças, vão ter idosos, na beira de uma avenida expressa, por si só, já não devia poder, né? E o que acontece é que esse projeto nacional de produção de política de habitação de interesse social, ele se vinculou de maneira muito estreita aos processos de remoção. Como a professora falou, né, teve toda na ditadura militar, teve muita na gestão do Lacerda, teve... Exatamente. Uma grande defesa e a ideia da erradicação de favela e da remoção como sendo a política possível. Né? A ideia da urbanização não existia ainda. O fato é que o Minha Casa Minha Vida foi apropriado pela política de remoção. Então, se a gente for falar de déficit habitacional hoje em dia no Rio, não dá nem para falar, até porque eles não mostram os dados. Né? Uma grande caixa de Pandora. Você pede via lá, pede para a prefeitura, eles não dão. Então, nem é possível fazer uma análise efetiva do Minha Casa Minha Vida nesses termos. Mas o fato é que ele fez esse decreto e começou a jogar as pessoas na Zona Oeste. Novamente, o lugar que tem menos infraestrutura, menos leitos hospitalares, menos acesso à educação e onde a população negra foi escoada no contexto pós-abolição. Era isso. Estava todo mundo ali no centro, a diferenciação social e racial era feita pela estética das casas. Em algum momento, eles fazem um bonde para um lado, fazem o trem para o outro. Bonde vai a branquitude, o trem vai os negros e começa a ocupar a Zona Oeste nesse contexto. E aí, nesse processo de remoção, essa história me choca muito, me deu... Passa só para eu ver qual que é o próximo slide. Ah, tá. Eu vou só contar esse caso e vou entrar nesse tópico. Nesse conjunto que eu estava pesquisando, isso foi 2013, 2014, eu estava batendo de porta em porta, apartamento por apartamento. E um dia, estava num sábado, um calor desesperado, abre a porta uma menina de uns 15 anos. Falei, sua mãe está aí? Ela falou, não. Estava assim, na porta, vi um sofá com umas 5 crianças emboladinhas, pareciam uns gatinhos, um do lado do outro. E ela começou a me contar a história. Elas estavam morando naquele conjunto em Paciência há pouco tempo, elas tinham sido removidas da penha, e aí um processo também que é interessante a gente chamar a atenção, porque a gente fez muito barulho sobre as remoções vinculadas aos mega-eventos, tipo, isso, está tendo uma obra, passar via, o Parque Olímpico, não sei o quê, mas teve muita remoção escondida. O que a prefeitura fez? Foi fazer uma dragagem de rio, qualquer dia normal, no serviço da prefeitura. Impactou a estrutura da casa dessa família, que era monoparental, chefiada por uma mulher negra, e disse que elas tinham que sair. No intervalo de um mês, eles tiraram tudo que ela tinha de dentro da casa. Não coube tudo no apartamento novo, obviamente, que elas moravam numa casa grande, passaram a morar num apartamento de 42 metros quadrados. E a menina contava com muita dor, assim, a gente não pôde trazer tudo porque não cabia. E foram removidas. A mãe trabalhava como doméstica na Penha. Quando ela morava na Penha, ela morava perto do serviço. A partir do momento que ela passou a morar em Paciência, ela ficava nesse trânsito todo dia. Por conta da arbitrariedade da violência do processo, ela não conseguiu trocar as crianças de escola, óbvio, meio do ano, confusão, não tem escola lá direito, ela perdeu o Bolsa Família. Então, para a gente entender como que a política urbana e como que a questão do transporte, a questão da habitação, a questão da moradia é essencial para a vida. Sendo de uma violência, isso assim é um exemplo de vários relatos de mulheres, várias mulheres nesse tipo de situação perdendo o Bolsa Família. Ou seja, é um nível de vulnerabilização, é um fator a mais de vulnerabilização. E o fato é que essa mãe mal conseguia ver os filhos, porque para estar na Penha no horário de trabalhar tinha que sair muito cedo, elas estavam sem estudar. Nesse momento, olha a perversidade do processo também, que aí várias coisas se correlacionam. A prefeitura mudou o sistema de matrícula, passou a ter que ser pela internet. Para mim, muito fácil. Eu abro meu celular, coloco aqui, eita, tá bom, e vou e faço. Para aquela mãe, ela não conseguia acessar.
Então, assim, vários níveis de vulnerabilidade que vão se juntando, e isso é política urbana, isso é política pública, né? E aí, começar a ir para o final, uma coisa que a gente não, nesse processo todo, né, de tipo, remove da Zona Sul e coloca na Zona Oeste, uma coisa que ficou não muito evidente foram as taxas de violência contra a mulher. Passa para mim, Isabela. 47% dos conjuntos habitacionais construídos foram construídos na... o Instituto de Segurança Pública tem essa circunspecção de segurança pública, que é a 36, que é ali... 36 mesmo? 35, 36 e 35. Santa Cruz, Campo Grande, é por ali, né? Zona Oeste, Mendan. Então, assim, a porcentagem a porcentagem de conjuntos habitacionais construídos nessas circunspecções, que são as áreas da cidade que têm os maiores índices de violência contra a mulher. Então, o fato é que o prefeito tirou essas mulheres, em geral, chefes de famílias monoparentais, de lugares que poderiam até não ter as melhores condições habitacionais, da Zona Sul, dali do centro, das regiões com mais infraestrutura, e colocou nessas regiões da cidade. Pode passar. Esse é um mapa que eu fiz há alguns anos atrás. Eu fiz uma bobagem de fazer de edição de imagem em vez de fazer georreferenciado. Geógrafos me salvem, porque agora eu não consigo revisar o mapa. Então, ele tem algumas coisas que precisam. Então, é isso, né? Por ocorrência de estupros, as áreas com menos para as áreas com mais. Uma coisa que me chocou na época, teve até correlação com aquele caso do estupro nas vans, lembra que teve uma gringa? E aí o Eduardo Paes cancelou as vans por um momento, mas principalmente Zona Norte e no centro, Zona Sul. Zona Norte e Zona Oeste, você vê não só vans circulando, mas como vans com ar-condicionado de casa instalados. Então, é isso, a gente sabe muito bem por que, não vou entrar nesse mérito. Então, aquilo são as indicações de casos de estupro dentro de transporte público, que, para mim, é muito chocante. Os Minha Casa Minha Vida são os verdinho, amarelo e azul. Os xizinhos são os locais onde tivemos remoções, e as bonequinhas no meio são as delegacias. Só que, depois disso, aquela delegacia ali de cima, que era em Campo Grande, foi tirada de lá e transferida para Pedra de Guaratiba. Pode passar, Isabela. E aí, eu fui fazer isso hoje, ver quais as delegacias da mulher que estavam ativas hoje. Quando você coloca na internet, surge um monte de confusão, mas no site da Polícia Civil estão essas unidades. Pode passar. E aí, por curiosidade, uma mulher em Campo Grande sofreu algum tipo de violência, se ela tiver que ir para Pedra de Guaratiba, são 22 quilômetros mais ou menos, ela leva ali seus 45 minutos de carro e quase 2 horas de ônibus. Se ela resolver ir para o centro, curiosamente, ela demora menos tempo, porque o sistema de transporte pendular masculinista e racista facilita a chegada no centro para trabalhar. São essas pessoas que seguram o trabalho no centro e na Zona Sul. Então, ela chega mais rápido, mas são 35, eu não enxergo, 55 quilômetros de distância. E o último, se ela quisesse ir para o Tanque, que é ali perto de Jacarepaguá. E é isso, né? Considerando que ela vai ter o dinheiro para o Uber ou que ela vai ter o dinheiro para a própria passagem. Então, assim, o nível de vulnerabilidade nesse contexto é muito grande. Quanto aí, Cris? Pode passar. Então, é isso, né? Trazer esse conceito da Angela Davis, do estupro como política de Estado, e aí tirar não só o estupro, né? Violência doméstica, violência patrimonial, muitos casos de violência patrimonial no contexto do Minha Casa Minha Vida também. Pode passar. E é isso, né? Esses são os elementos que vulnerabilizam mais. Localização periférica, desconexão no contexto de remoção com as antigas localidades, ruptura com os laços de solidariedade, escassez de instituições públicas e de oportunidade de trabalho, insuficiência dos serviços públicos e dificuldade de ter atendimento médico e a manutenção das crianças em escolas, o que determina a ruptura com Bolsa Família. E aí, por fim, falar brevemente disso, né? É uma área que os poderes paraestatais dominam, e se em lugares onde o Estado Democrático de Direito opera, já é difícil de ter atendimento e fazer uma denúncia, imagina nesse tipo de lugar, né? Você chama quem para socorrer se você estiver em situação de violência.
Aí são alguns outros mapas que são testes, né? Aí é sobre lesão corporal, para tentar cruzar com, o feminicídio em si. Aí sobre violência doméstica e taxa de desemprego, tentando gerar essas correlações possíveis para entender o fenômeno. E aí, só para terminar no positivo, voltando um pouco, falando de remoção, né, falar da ética do cuidado e da produção feminista do espaço e dessas mulheres, que no mesmo lugar, nessa mesma Zona Oeste, que é um lugar onde tem muita violência, tem uma resistência feminina, feminista, de mulheres negras, hercúlea, assim, é uma coisa que me inspira demais. Pode passar, Isabela, por favor. E aí, só umas fotinhas nossas, a gente começou a fazer encontro de mulheres, essas são mulheres da Vila Autódromo e do Arroio Pavuna, que era uma comunidade do lado, então a gente começou a fazer um acompanhamento e fazer debates sobre mulheres com elas. Pode passar. Esse é o segundo encontro, que a gente... Ali está a Elisete, da Manuel Congo, está a Emília, do Horto, as companheiras da Vila Autódromo também. Aí, no auge da Vila Autódromo, né, como que a galera, todo o movimento que a gente fez, tanto do plano popular quanto das atividades culturais, para tentar fazer a manutenção da comunidade, vencemos com muitas dores, mas vencemos. E um último aspecto, né, essa é a mãe Luizinha de Nanã, que era uma moradora da Vila Autódromo, muito querida, que passou por uma violência ainda pior do que perder a casa. Ela perdeu o terreiro dela, e ela não tinha onde colocar as entidades. Isso foi assim avassalador, e isso é uma outra elemento, e aí voltando ao que a Rafaela estava falando, né, sobre a colonialidade do saber urbano e das políticas públicas, né? Porque se não tem dinheiro que pague, a dona Penha falava, né, não tem dinheiro que pague pela minha casa, que dinheiro que irá pagar por um terreiro que ela é de Nanã, que ela estava do lado do mangue, que ela não podia sair dali. Então, assim, é um nível de violência muito grande. Pode passar. E é isso, né, para exaltar essas mulheres periferizadas, que mantenham, durante a pandemia, foi quem manteve a vida, foi quem levou comida para a mesa, carregando nas costas as cestas básicas que conseguiram. E é isso, né, sempre pensar nessas mulheres, honrar essas mulheres, Dona Penha, Mãe Luizinha, tantas outras que passaram e continuam passando e continuam lutando por uma cidade mais justa, por uma cidade que seja antirracista de verdade. Bom, acho que é isso. Obrigada, gente.